A nossa aula de ciências de hoje será sobre o seguinte tema: como surgem novas plantas. No livro de vocês, na página 37, nós temos aí esse assunto, certo? Então, crianças, nós já aprendemos na aula passada, né, que as plantas também são seres vivos, como vocês sabem. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, certo? Mas como é que pode surgir outras plantas, certo? As plantas, gente, elas podem se reproduzir de duas maneiras, certo? Então, para surgir novas plantas, elas precisam se reproduzir. E elas se reproduzem de duas maneiras. A partir de uma semente, certo? Ou a partir da planta já desenvolvida, como mudas. Então, por exemplo, vamos estudar agora primeiro a partir de uma semente, tá? Como é que uma plantinha ela vai se desenvolver a partir de uma semente? Essa semente, certo? Que ela vem de um fruto, né? Ela vai ser colocada, depositada em uma terra, em um solo, certo? Que vai proporcionar a essa semente nutrientes necessários para que a planta vá se desenvolver, ok? Então, uma terra adequada. E também é necessário o quê? Luz, sol, lá, não é verdade? E água, certo? Então, aí no livro de vocês, por exemplo, nós temos aí, olha, essa figura. Vamos olhar, observar essa figura no livro de vocês, certo? Nós temos aí uma sementezinha, olha só. Olha só. Uma sementezinha, não é? Aqui nós podemos observar, certo? Que está, olha só, aproximando aqui. Ela vai tá germinando, né? E depois ela começa a se desenvolver e até atingir, certo? O tamanho ideal dessa planta, certo? Então foi assim, dessa forma que ela se desenvolveu, certo? Então veja só, por semente, gente, essa planta vai se desenvolver. A semente de um fruto pode dar origem a uma nova plantinha. Basta que essa semente esteja em condições ideais. Então tem que ser uma semente que ela esteja sadia, certo? Que ela receba condições ideais para se desenvolver. Se essa semente não tivesse condições ideais para se desenvolver, ela teria se desenvolvido? Não teria se tornado uma plantinha, certo? As sementes, elas não se movimentam sozinhas, se movimentam? Não. O vento, a água das chuvas e alguns animais, enquanto se alimentam, como os passarinhos. Por exemplo, nessa figura, que vocês observaram aí. Vocês observaram que nessa figura... Então, vamos observar essa cena aí, olha. Esse passarinho foi o responsável por depositar a semente no solo, certo? Então, quando ele foi se alimentar, ele trouxe, não é? Ele transportou no bico a semente, ok? Elas também podem cair da planta em lugares próximos às sementes, certo? E com a ação do vento, da água, das chuvas e dos animais, certo? Que as sementes se espalham. As sementes, quando espalhadas em solo fértil, podem germinar, que foi isso que aconteceu aqui, olha. Ela germinou, ok? Então, vejam só, a planta aqui, olha, ela germinou, ela vai crescendo, certo? Vai passando a barreira do solo, não é? A semente está aqui, olha, dentro, né, desse solo aqui. Só que quando ela vai crescendo, certo? Ela vai ultrapassando o solo, vai crescendo e se desenvolvendo, certo? Então, vai surgindo folhas, não é? Nessa plantinha. Em alguns casos, né, em alguns vegetais, em algumas plantas, surgem também frutos. E assim se desenvolvendo totalmente para que no futuro, certo? Através das sementes desses frutos,
possam surgir novas plantas, certo? E assim elas se reproduzirem, ok? Na página 38, gente, temos assim, olha só. Existem frutos que possuem muitas sementes. Veja, temos aí exemplos de alguns frutos que possuem muitas sementes. Então, vejam só. Temos aí a melancia, a goiaba, certo? Então, essas frutas, né? Esses frutos têm muitas sementes, né? Sementes bem pequenininhas. Outros frutos têm apenas uma semente, que chamamos de caroço. Por exemplo, manga, abacate, ok? Então, pessoal, é através dessas sementes que teremos novas plantas. É através dessas sementes, certo? Que teremos outros vegetais. Tanto essas frutas, esses frutos que têm várias sementes pequenininhas, certo? Como também esses frutos que têm apenas uma semente, que nós chamamos de caroço. Também, da mesma forma, é através desse caroço, dessa semente única, que vai se desenvolver outra planta, certo? Basta colocar em uma terra o quê? Adequada, não é? Receber todas as condições necessárias para que essa planta se desenvolva. Agora que nós já aprendemos como a planta se desenvolve através das sementes, nós precisamos ver como as plantas se desenvolvem através das mudas. Não é verdade? Então nós aprendemos que ela se desenvolve por sementes, mas também ela se desenvolve por mudas. Não é verdade? E como será? Como é que as plantas se desenvolvem até por mudas? Então vamos ver. Então vamos lá. Página 38. Existem vegetais que nascem de mudas. Olha só esse garotinho aí. Ele pegou, certo? Uma muda, gente, que pode ser um galho ou um ramo de um vegetal, certo? Então ele retirou aqui, olha, desse vegetal aqui, certo? Dessa plantinha, ok? E olha só ele retirando aqui, olha. Plantou, certo? Retirou desse vegetal, plantou e essa plantinha vai se desenvolver e ficar desse jeitinho aqui, olha, certo? Então ele fez aqui, ele ajudou a reprodução dessa planta através de uma muda. Para se obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou ramo de uma planta já crescida. Em seguida, é preciso plantá-la novamente no solo, com água, luz, espaço e uma terra com nutrientes. A nova plantinha irá se desenvolver rapidamente. Vamos à nossa atividade. Primeira questão. Observe as imagens da reprodução de uma planta por semente. Numere-as de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, número 1, o passarinho está aqui, olha. Certo? Colocando, depositando no solo. Número 2, a plantinha vai começar a germinar a semente, olha. Certo? Tá brotando aqui. Então, é número 2. E número 3, a plantinha já está em fase de desenvolvimento, né? Ela já está crescendo, ela já ultrapassou o solo, certo? Então, 1, primeiro quadrinho, 2, o terceiro e 3, o segundo. Agora responda, o que quer dizer germinação? É o processo em que a semente brota ou se desenvolve, dando origem a outra planta. Então, veja, quando a semente brota, como acontece aqui, olha, certo? Quando ela germina, é quando acontece o processo de germinação, certo? Que começa a dar origem à nova planta. Letra B. Como as plantas podem se reproduzir? Como é que elas podem dar? Por semente ou a partir da parte da planta já desenvolvida, por mudas, certo? Então você pode colocar assim, por semente e por mudas. Página 39. Terceira questão. Observe a cena e complete os espaços. Para crescer, as plantas precisam de água,
luz, espaço e terra com nutrientes. Quarta questão. Leia as frases e coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As sementes se movimentam sozinhas e podem dar origem a uma nova planta? Não, falso. A manga e o abacate são exemplos de frutos que apresentam apenas uma semente, a qual chamamos de caroço? Verdadeiro. Para se obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou um ramo de uma planta já crescida? Verdadeiro. Então, crianças, vocês irão responder apenas até a quarta questão, tá bom? Não precisa responder a quinta, só até a quarta.